Yeah, you got the yummy, yum, the yummy, yum, the yummy, yummy. Você provavelmente já escutou essa música e provavelmente imaginou que era só mais uma música bobinha de pop, né? Pois e se eu te disser que por trás dessa música existe uma história pra lá de macabra? Olha, eu garanto pra você que depois desse vídeo você nunca mais vai conseguir escutar e muito menos assistir o clipe de Yummy do Justin Bieber da mesma forma. E a história bizarra dessa música começa antes mesmo do lançamento dela. Pois é, porque o Justin Bieber tinha avisado pros seus fãs que ele estava trabalhando num novo single, que seria uma música mais safadinha, de conotação sexual, falando sobre a relação dele com a sua mulher. Só que aí, na hora de fazer a campanha de divulgação, o Justin começou a compartilhar fotos de bebês no seu Instagram, o que é extremamente esquisito, para dizer o mínimo, quando você está trabalhando na divulgação de uma música que o próprio já tinha dito que falaria aí de algumas safadezas. Definitivamente não é um contexto que você espera ver bebês. Não deveria, pelo menos. Mas incrivelmente, talvez o Justin Bieber tivesse um excelente motivo para fazer a campanha dessa maneira, e a gente só veio a saber disso um bom tempo depois. À primeira vista, realmente parece só uma música boba, de duplo sentido, que utiliza aí metáforas envolvendo comidas para falar sobre relações carnais, num clipe que num primeiro momento, por mais que tenha umas coisas esquisitas, também não parece nada demais, porque yummy é basicamente uma expressão que se utiliza para falar de uma comida gostosa. No Brasil a gente até usa mais ou menos isso, né? Não é tão comum, mas é tipo quando você experimenta uma comida muito boa e faz yummy. Então o Justin Bieber tá num restaurante provando muitas comidas gostosas, num clipe bem colorido, onde tem umas dancinhas e é isso, um clipe de pop genérico, mas nem de longe. Esse clipe esconde muitas mensagens pra lá de perturbadoras. E, inclusive, o clipe de Yummy, ele é tão pesado que o próprio Justin Bieber passou mal, ele ficou mal durante as gravações. E ele também fez questão de compartilhar isso com o público em imagens de um documentário que mostrava os bastidores das gravações. Na época, as pessoas ficaram confusas, tentaram entender por que o Justin ficou tão mal gravando esse clipe. Será que é porque a mensagem do clipe é tão pesada que fez o Justin Bieber se lembrar de coisas que ele estava tentando esquecer, coisas que ele tinha guardado lá no fundo e acabou disparando alguns gatilhos que fizeram ele passar mal? Ou será que ele estava denunciando uma coisa tão terrível que fez com que ele ficasse com medo, fez com que ele ficasse preocupado com o que poderia acontecer com ele depois que ele divulgasse essa mensagem? Mas afinal de contas, que mensagem é essa? Bom, a essa altura do campeonato tá todo mundo sabendo da treta envolvendo o rapper P. Diddy, antigamente mais conhecido como Puff Daddy, e que acabou sendo preso com acusações escabrosas, e na verdade parece que tem mais esqueletos no armário desse cara do que num cemitério. E aparentemente o clipe de Yummy, do Justin Bieber, tem tudo a ver com essa história. Eu já trouxe aqui pro canal 2 ou 3 reacts, depende de quando esse vídeo aqui sair, onde eu vou entendendo com vocês os principais detalhes de toda essa história aí do P. Diddy, mas hoje o foco evidentemente vai ser todo na questão que envolve aí o Justin Bieber. Logo no começo da sua carreira, o Justin foi apadrinhado pelo Usher, que por sua vez era apadrinhado pelo P. Diddy. E ainda muito jovem, o Usher acabou entregando Justin Bieber de bandeja pro P. Diddy, e infelizmente essa metáfora faz muito sentido com o clipe que a gente vai ver logo mais. Fato é que tem até um vídeo onde o P. Diddy aparece com o Justin Bieber e o Justin parece muito desconfortável, até meio surpreso com as coisas que o P. Diddy começa a falar, e o rapper fala que nas próximas 48 horas o Justin vai ser todo dele, que eles vão fazer coisas que ele não pode contar pras pessoas, mas que eles vão se divertir muito e fazer muitas loucuras. E agora todo mundo já sabe o tipo de loucura que o P. Diddy gostava de fazer, e infelizmente tudo indica que o Justin Bieber foi uma das grandes vítimas desse cara. E o clipe de Yummy é justamente uma exposição disso. Logo na primeira cena, nós já temos um detalhe muito importante. O clipe todo se passa numa espécie de restaurante, mas o Justin Bieber, ele vem da cozinha. E aí eu pergunto pra vocês, quem é que entra num restaurante vindo da cozinha? O que vem da cozinha, geralmente, não são os clientes, não são os consumidores, são justamente os pratos, não é? É a comida. E isso provavelmente também explica por que o Justin escolheu um look todo rosa claro para esse clipe. A gente pode ver, né, as imagens aqui. O Justin não apenas vem da cozinha, como ele também passa por essa banda que é composta apenas de crianças. O clipe faz questão de focar na banda de crianças, e quando se aproxima da banda, a gente consegue ver também com muito destaque uma expressão meio mórbida, meio triste. As crianças não parecem felizes tocando essas músicas. E a mensagem por trás disso é justamente que nessa noite as crianças vão ser
o entretenimento dessa festa. Elas não estão ali como os adultos que vão aproveitar do jantar. Não, elas estão ali apenas oferecendo o entretenimento para essas pessoas mais velhas e esquisitas que a gente vai ver daqui a pouco. Todas as pessoas que aparecem no clipe degustando têm uma aparência bem mais velha, bem mais excêntrica também. Algumas cenas onde elas provam comidas gostosas parecem estranhamente desagradáveis. A exceção a isso tudo é basicamente o próprio Justin Bieber, que, como eu disse, está todo de rosa, até o cabelo, e com um colar com cores meio opacas, cores que geralmente remetem também ao infantil, né? Isso aqui seria um azul bebê, um rosa bebê, mas também são cores que lembram docinhos, não é? E, inclusive, esse rosa remete até mesmo a um tipo específico de doce. Muitas vezes doces de cereja, ok, às vezes de morango, mas a gente vai ver que a cereja também é um elemento importante na construção desse clipe. Isso porque ela aparece logo nos primeiros instantes em que o Justin começa a cantar, mas com um detalhe bastante curioso. Ela tá aqui, nesse prato, numa posição em que o Justin é o único que tem acesso a essa cereja. Ele é o único que consegue enxergar ela. Quem vê o Justin de frente não consegue reparar em nada, porque ela tá ali escondida. Mas afinal de contas, o que significa isso? Qual é a metáfora por trás dessa cereja? Bom, lá nos Estados Unidos existe uma expressão popular que é pop the cherry. Seria algo como estourar a cereja. Mas na verdade essa expressão significa tirar a virgindade de alguém. Pois é, nos Estados Unidos a cereja é um símbolo da virgindade. E é por isso que o Justin nesse primeiro momento é o único que tem acesso a ela. Provavelmente também é por isso que ele tá todo de rosa, porque a exposição da virgindade dele é um dos temas centrais desse clipe. E você vê várias pessoas estranhas trocando de lugar ali na mesa do Justin, mas é sempre uma pessoa velha por outra, o que não apenas nos passa essa ideia de que ele tá completamente deslocado nesse lugar, mas também traz a ideia de que ele interagiu com muitas pessoas mais velhas do que ele ao longo desse jantar, né? E o clipe começa mostrando algumas comidas que parecem apetitosas. Faz sentido se você para pra pensar que esse clipe fala sobre comidas gostosas, fazendo aí esse duplo sentido com sacanagem. Só que depois de um tempo começam a aparecer umas comidas esquisitas. Não são comidas bonitas, né? Elas não têm um aspecto muito cinematográfico. Na verdade parece uma coisa estranha, parece uma coisa ruim. E aí vem um detalhe interessante. Quando essas comidas esquisitas chegam na mesa, não só a cereja, que antes só o Justin conseguia ver, agora tá virado para que todos na mesa também tenham acesso, como a mesa passa a estar repleta de cerejas. Então o que antes podia parecer algo gostoso, com comidas apetitosas, ao mesmo tempo em que o Justin ainda se sentia ali um pouco protegido, né, com a cereja sendo acessada apenas por ele, depois se transforma num banquete esquisito, com cerejas para todos os lados e comidas cada vez mais estranhas e grotescas. E isso claramente nos traz a ideia de que esse banquete não é tão delicioso e apetitoso quanto parecia inicialmente. E como a gente tá vendo muitas cerejas e a gente já viu que as crianças são o entretenimento dessa noite, você entende que o Justin também não tá falando só dele. E essa é uma mensagem muito forte que remete a declarações que o Justin Bieber já deu sobre a Billie Eilish, porque ele se viu nela. Ele viu que ela era uma garota muito jovem, fazendo sucesso no show business, e ele começou a temer por ela. Ele não queria forçar nada, porque provavelmente as experiências que ele teve com pessoas forçando para ter muito contato com ele não foram positivas, mas ele criou uma espécie de instinto protetor para com a Billie Eilish, porque certamente ele sabe que ele não foi a única pessoa muito jovem a ter a sua cereja exposta nessas festinhas. O clipe segue esse padrão por um bom tempo, mais algumas figuras meio esquisitas provando as comidas, se deliciando. Você tem imagens que não são exatamente as mais bonitas do mundo, ou que despertam essa sensação de nossa, como eu queria estar nesse banquete, não é mesmo? O rosto do Justin em alguns momentos começa a ficar aleatoriamente distorcido, passando a ideia de que ele não é mais a mesma pessoa, talvez ele nem consiga se reconhecer direito. E essa distorção no rosto do Justin acontece algumas vezes, bem rapidamente, poucos instantes antes de mais uma mudança significativa no panorama da construção do clipe. Lá pro encerramento da música, o clima do restaurante muda, as luzes se apagam, as pessoas começam a realmente se pegar, e aí o Justin tira sua blusa, se mantém vestido com aquele rosa clarinho da mesma forma, mas ele sobe na mesa onde antes estavam as comidas com as quais as pessoas ali da festa estavam se esbaldando, e nesse momento, ainda mais do que antes, ele vira a atração da noite. Mais algumas pessoas sobem na mesa junto com ele, o negócio vai ficando cada vez mais maluco, até que a música termina, e a gente vê que sobrou apenas o Justin, junto com um garçom lá no fundo, e um homem velho sentado sozinho numa mesa, comendo um último pedaço de torta, e é justamente esse final que traz a mensagem mais clara de todas. A gente vê que embaixo dessa fatia de torta tem ali o rosto do Justin Bieber, extremamente jovem, muito novinho,
com a palavra Yummy, que, como eu já disse, além de ser o nome da música, também significa algo como delícia. O que passa a terrível e perturbadora ideia de que alguém acabou de se deliciar nesse prato com o Justin Bieber ainda muito novo. E que certamente não foi uma imagem escolhida aleatoriamente. Até porque o Justin vinha há um bom tempo tentando se desvincular dessa imagem dele novinho, porque ele fez sucesso muito novo. E ele foi mudando muito a postura dele ao longo da carreira, então é muito, mas muito simbólico mesmo que ele tenha escolhido trazer uma imagem sua justo dessa fase com a qual ele geralmente tenta se desvincular. E é incrível como depois que você sabe de tudo o que aconteceu, a mensagem desse clipe parece tão óbvia e tão jogada na nossa cara, não é mesmo? Eu juro pra vocês, é impossível você assistir esse clipe depois de hoje sem achar ele extremamente perturbador. Não tem como achar que é um clipe leve, bobinho, não tem, nem adianta tentar. Agora, talvez você tenha ficado com uma dúvida. Quem é esse senhor que sobrou no restaurante junto com o Justin Bieber? Bom, existem duas teorias. A primeira delas é a mais óbvia. Sabendo de tudo que aconteceu, sabendo do contexto, esse cara, bastante mais velho, é apenas uma representação do P. Diddy, que na época em que tudo isso aconteceu já era bem mais velho que o Justin. Mas tem algumas pessoas que acham que a aparência desse ator não é aleatória, que se fosse para representar o P. Diddy, provavelmente ele teria escolhido um cara um pouco mais parecido. E nesse caso, esse velho estaria representando o John Podesta. Mas quem é John Podesta, você me pergunta? Ele é o ex-presidente da campanha presidencial da Hillary Clinton em 2016. Além de também ter sido chefe de gabinete da presidência do Bill Clinton e também conselheiro de ninguém mais, ninguém menos que Barack Obama. Então ele é um cara extremamente influente na política americana entre os democratas. E esse cara tá envolvido numa série de coisas esquisitas que os democratas dizem que é só teoria da conspiração, os republicanos têm lá suas dúvidas e infelizmente cada vez mais a gente vê essas teorias da conspiração se confirmando. Você talvez já tenha ouvido falar dos escândalos do Pizzagate e das teorias QAnon, que o pessoal falou tanto na época do lançamento do filme Sound of Freedom, né, o Som da Liberdade. Pois bem, esse John Podesta é uma dessas figuras envolvidas nesses escândalos. E detalhe que, como vocês viram, esse cara é muito próximo dos Clinton, que, por sua vez, sempre foram muito próximos do Epstein, que a grosso modo é um outro P. Diddy. Tinha uma ilha onde aconteciam coisas terríveis, o cara foi preso e acabou morrendo em circunstâncias bastante esquisitas na cadeia. Enfim, tem quem diga que isso é só teoria da conspiração. Eu jamais colocaria minha mão no fogo por essa galera. E não dá pra negar que, por semelhança física, esse cara parece muito mais com o velhinho do clipe do Justin do que o próprio P. Diddy. Mas ainda assim, é claro, isso são apenas teorias e o único que poderia dizer quem realmente esse velhinho tá representando, o último que sobrou na festa, é o próprio Justin Bieber. E eu duvido que ele vai responder essa pergunta. Bom, a gente viu os detalhes do clipe, mas tem alguma coisa suspeita na letra da música também? Olha, sinceramente, num primeiro momento, a letra da música realmente parece um pop genérico que brinca com esse duplo sentido entre comidas gostosas e relações carnais, como eu já disse antes. Ainda tem um pouco de ostentação, e sim, é claro, dado o contexto das festinhas do P. Diddy, você consegue sim traçar algumas associações entre essa letra e as coisas estranhas que aconteciam nas festas dele. A pessoa que tá cantando fala muitas vezes que ela estaria disponível sempre a qualquer hora, em qualquer noite, é só chamar que ela vai estar ali, pronta para ser saboreada. Fala muito sobre ostentação também, sobre muito dinheiro, precisa até de ajuda para gastar. Tem momentos em que o Justin canta que ele perdeu o controle, ele fala que a outra pessoa não consegue nem disfarçar que ela já está incriminada. É claro, tudo isso tem um duplo sentido, uma conotação sexual, o que por si só, na verdade, já é um indicativo de qual é a mensagem por trás do clipe. O que é claro, a essa altura do campeonato já tá bastante óbvio. Mas certamente as principais mensagens estão nas imagens que eu mostrei pra vocês. E sabendo de todo esse contexto, fica ainda mais fácil entender por que o Justin sempre demonstrou tanto desconforto quando as pessoas ficavam tocando muito nele, dando em cima. Muitas vezes ele até tentava levar na brincadeira, mas algumas vezes ele aparecia claramente desconfortável. I took the opportunity in the window, considering I'll never get to do it again, and kind of molested him. Vocês imaginem essa cena ao contrário. No lugar do Justin você tem ali a Billie Eilish, com um cara muito mais velho do que ela agarrando, tentando morder, com ela falando, nossa, me senti abusada aqui, e depois o cara ainda confessando em entrevista, eu achei que eu podia nunca mais ter essa oportunidade, então sim, eu molestei ela. Como se não fosse nada, como se fosse algo casual. Bizarro, né? Agora adiciona aí as camadas do trauma. Se além de tudo foi com uma garota que aparentemente sofreu uma série de abusos desde muito nova. Pois é, fica ainda mais terrível e pesado.
E ao que tudo indica, foi exatamente por isso que o Justin Bieber passou. Olha, eu encerro esse vídeo dizendo que é um milagre que ele tenha conseguido seguir em frente. Ele se casou, parece que está tentando traçar por um caminho mais normal e saudável. E de verdade, eu torço muito pela felicidade desse cara, porque ao que tudo indica, a gente às vezes fica pensando, né? Nossa, deve ter sido tão bom fazer sucesso, tão novinho assim. Teve a vida inteira para aproveitar desse sucesso, mas cara, tem coisas que definitivamente o dinheiro não compra, e eu acho que nesse momento qualquer pessoa razoável estaria pensando que não gostaria de trocar de lugar com o Justin. Não sei, eu definitivamente não gostaria. Então eu espero que ele consiga seguir em frente e ser muito feliz, porque ninguém merece passar pelas coisas que aparentemente esse cara passou. Que tudo isso fique no passado e que os responsáveis sejam devidamente punidos. Eu sei, isso é provavelmente pedir demais. Pelo menos o pedir, e a gente tem esperança aí de que pague pelos seus crimes, mas eu espero que ele não seja o único. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha achado interessante. E é claro, pode deixar nos comentários a sua interpretação sobre tudo isso também. Você entendeu de outra forma, alguma mensagem do clipe, talvez? Conto com o seu feedback, também com o seu like, com a sua inscrição e com o seu compartilhamento. Passe esse vídeo adiante para que mais pessoas saibam o que tem por trás da mensagem do clipe de Yummy. Por hoje é isso, agradeço pela sua audiência, valeu e até o próximo vídeo. Eu só quero fazer tudo desaparecer. Nem sei porquê esse dia começou. Se eu não tentar, quem é que vai se importar?